Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Mais um vídeo. Estamos na 12ª lição sobre o estudo do Êxodo. Hoje nós vamos fazer o início de uma nova etapa, que seria o estudo de Êxodo 7:11, que é a luta pela libertação. Hoje nós vamos fazer uma breve introdução desta temática de Êxodo 7:11, entendendo a lógica da didática da mão poderosa. Talvez para os senhores eu possa dizer que é uma temática extremamente importante, porque não é um estudo que é tão falado, que é tão compreendido. É como olhar para o livro do Êxodo e perceber que toda essa trajetória, essa luta de libertação deste povo, ela é uma grande didática. É uma grande didática que vai repercutir em outros textos, e textos que até mesmo, talvez você, meu caro aluno, possa já ter lido infinitas vezes e não se deu conta de que está falando da mesma coisa. Que está reportando a um tema que é presente e que não fala de fatos, não fala de acontecimentos maravilhosos, mas fala de uma coisa cotidiana, ou seja, a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus que se manifesta e, didaticamente, nos conduz a compreender a sua presença, a sua existência. E o que acontece e como isso repercute na vida daquele que não tem fé, que não crê, que não entende, que não se abre a isso. Então, gente boa, como sempre faço aqui, desejo a todos muita sabedoria e que esse texto lhes seja útil. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos os colaboradores do canal. Você que já é colaborador, muito obrigado. Você que ainda não é, conto com a sua colaboração. Temos aqui junto com o texto, e eu espero que os senhores leiam o texto de hoje, porque o texto de hoje está lá, notas, os textos bíblicos, de onde eu estou tirando as referências, nada do que falo aqui, isso podem acreditar, né? É a partir do a esmo, coisas, elucubrações da minha cabeça, não é. É o texto que está dizendo isso. A exegese, a maneira com que o texto foi escrito, a maneira com que o texto ainda é usado hoje pelos nossos irmãos judeus e dentro de uma dinâmica de raciocínio da nossa fé cristã que deu atualização para esses temas. Então, aqui na descrição do vídeo, espero que leiam, espero que aproveitem disso, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, por poder mais uma vez entrar aí na sua casa. Partilhem à vontade, partilhem com todas as pessoas que vocês puderem. Façam com que o nosso canal chegue a mais pessoas, né? Alguém me perguntou, professor, mas o senhor não acha que tem pouca adesão ao canal? Não. Esse é um tema que interessa a quem de fato tem desejo de conhecer algo mais, algo além daquilo. Em língua portuguesa nós não temos uma vasta bibliografia sobre isso, né? Eu não sei porquê, de um tempo para cá parece que as pessoas se dedicaram a escrever muito mais sobre florzinhas do campo e abraços a árvores do que de fato coisas que de fato transformam a vida das pessoas, né? Modificam a vida das pessoas. Parece que nós estamos entrando num estágio de letargia onde que as pessoas estão correndo muito atrás de receita de bolo, né? Elas não perscrutam, não mergulham. Então, eu acredito que o tema de hoje será muito elucidativo para os senhores que já fazem a leitura dos textos da Sagrada Escritura com uma profundidade um pouco mais assertiva, buscando de fato entender algo que se aplique no ontem, no hoje e no amanhã. Que Deus nos ilumine nesta aula de hoje. Muito obrigado, como disse, aos colaboradores do canal. Você que é, muito obrigado. Você que ainda não é, venha ser. Muito obrigado. Vamos lá, gente. A didática da mão poderosa de Deus. Bom, a narrativa do Êxodo, ela nos vai apresentar agora um confronto direto. O povo clamou a Deus. Deus ouviu esse clamor. Chamou Moisés. Moisés aceitou a missão e foi até o faraó. Mas o faraó, que é a personificação de toda aquela pessoa que diante de conhecer a Deus
trata esta oportunidade de maneira jocosa. Quem é o Senhor? Não conheço o Senhor. Né? Nós lemos isso em Êxodo 5. O faraó respondeu: quem é esse Senhor para que eu lhe deva obedecer? Deixando partir Israel. Não conheço o Senhor e não deixarei partir a Israel. Essa é a personificação de todo aquele homem que, diante da verdade, diante do certo, diante do errado, simplesmente ele se afugenta, se esconde, se protege, se garante, ou através de uma lei, ou através... Mas ele esquece que isso não representa segurança. E o texto vai mostrar que era necessária essa intervenção de Deus. Uma renovação do chamado e da missão de Moisés, o que nós vimos no capítulo anterior, no estudo até o capítulo 11. Dessa vez Moisés parte decididamente, decisivamente, ele vai entrar em combate. Porque o Senhor lhe disse claramente: agora o Egito saberá que sou o Senhor. E aí nós lemos em Êxodo 7:5. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e fizer sair dele os israelitas. Então essa é a didática da mão poderosa, da mão que faz sair, da mão que liberta e da mão que pesa também para aqueles que não querem ver, para aqueles que não querem enxergar, para aqueles que não querem compreender. O Egito é essa personificação, é o tipos, ou seja, a tipologia, ou seja, ele é o personagem que representa isso. Então, o tema de hoje nada mais é, caros alunos, que uma grande introdução para entender como essa didática. Por que esse texto foi escrito? Por que os autores javista, eloísta, sacerdotal, eles... E até mesmo, podemos dizer assim, uma escola sapiencial apropriou-se dessa história e a transformou em algo tão relevante, né, ao ponto de estar dentro do livro da lei, da Torá, né, e marcar tantas outras escolas de reflexão hebraica no decorrer dos séculos. Hoje eu vou partilhar com os senhores histórias, temas que estão pegando o livro do Êxodo, pegando o que aconteceu tanto no êxodo da saída do Egito como no deserto. E mostrar que uma coisa não está desvinculada da outra. As pragas que ocorreram, as ditas maravilhas que aconteceram no Egito, as pragas que caíram sobre os egípcios, também caíram sobre os hebreus. E para cada uma delas existe uma maneira de ver do hebreu e uma maneira de ver do egípcio. Uma maneira com que o egípcio sofreu e o porquê ele sofreu aquilo, e uma maneira de ver, uma maneira de sofrer do hebreu e por que ele sofreu. E aí, o mais interessante de tudo, que além do que acontece no Egito, nós também vemos aquilo que aconteceu na caminhada do deserto. Na caminhada do deserto. Por quê? Porque, de certa maneira, houve uma mesma didática, uma mesma mão didática que toca egípcios, hebreus, dentro do Egito e fora do Egito, no deserto. Então essa é a lógica da nossa leitura dos textos de hoje. No versículo 8 do capítulo 7, começa essa grande história unitária que vai contrapondo ações, manifestações, que vai até o capítulo 11. É a página que geralmente é intitulada As Pragas do Egito. As Pragas do Egito. E representa uma cena de confronto direto entre Yahvé e o faraó. Entre aquele que quer se manifestar, que quer se dar a conhecer, eu sou aquele que sou, e aquele que não quer conhecer, aquele que não quer saber. Aquela expressãozinha do ditado brasileiro, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, se aplica exatamente ao faraó. Moisés é o intermediário que está entre Deus e o faraó, ele está no meio. É o personagem principal. Deus e faraó, né, são antagonistas, e no meio está o narrador dessa história, que é Moisés. E antes de ouvir a história da libertação,
nós vamos testemunhar um grande duelo. O confronto épico entre o homem teimoso, que é o personificado no Faraó, e o Deus amoroso. O Deus que, como um pai, quer ensinar. O Deus de Israel que quer salvar o seu povo. Essa é a sua missão, esse é o seu desejo, essa é a sua vontade. Então, quando nós vemos esse tema, as pragas do Egito, a gente tem que entender do que se está falando. Estamos acostumados em falar geralmente assim, as pragas do Egito. O texto bíblico usa essa palavra apenas para a última delas, que é o dízimo, que é quando é tocado nos filhos dos egípcios. De fato, a palavra praga, ela aparece apenas em Êxodo 11:1. O Senhor disse a Moisés: outra praga trarei sobre o faraó e sobre os egípcios. É a última, é a decisiva. No restante do texto, nós encontramos o uso de outros termos, mais recorrentes são sinal e prodígio. Então, no início e no final da longa perícope que está entre Êxodo 7, 8 e 11, 10, esses dois versos que servem de moldura, eles formam uma inclusão literária da palavra prodígio. Em hebraico, a palavra prodígio é mofet. E ela retorna muitas vezes. A história começa com esta frase: o Senhor disse a Moisés e Arão. E termina voltando mais uma vez à ideia das maravilhas. Êxodo 11:9. O Senhor disse a Moisés: o faraó não vos ouvirá, a fim de que meus, aí vem a palavra mofet, prodígios multipliquem-se no Egito. Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e não permitiu que os israelitas partissem. Por quê? Todos os prodígios, os sinais foram feitos, todos os avisos foram dados, mas o faraó não quis ouvir. E então a praga foi enviada, o castigo. Forte isso, né? Porque isso acontece todos os dias. Isso acontece na vida de cada homem, de cada mulher sobre a face da terra todos os dias. Nós lemos uma placa, nós estamos andando pela estrada, nós vemos uma placa, velocidade, nós vemos uma placa não ultrapasse, nós vemos uma placa não beba, nós vemos uma placa respeite a sinalização, nós vemos uma placa e a pessoa não está nem aí para isso. Desconhece. Não sei, não quero saber, faço de conta que ninguém sabe. E então acontece o acidente. Então a praga se faz. Parece uma coisa tão simples, né? Mas a intenção principal dessa história é apresentar essas feridas. Isto é, as feridas, os golpes, e lembrar que eles são uma didática. Ou seja, o nosso corpo, o nosso ambiente, a sociedade, ela tem avisos para que ela se previna para algo irremediável que pode vir a acontecer. Eu posso dizer que o que eu estou dizendo agora aqui, nos dias que eu estava escrevendo esse texto, me fez refletir muito sobre certas coisas que estão acontecendo ultimamente. Certas coisas que nós vemos acontecer e não nos damos conta. Nós estamos numa corrida desvairada do mundo, das nações, dos povos, dos grandes conglomerados do mundo, e parece que eles estão tomando a atitude do faraó, né? E já começaram a acontecer os sinais, as feridas começaram, os prodígios começaram a acontecer. Nós já temos aí pandemia, fome, guerra, tem tantas coisas acontecendo. Será que a humanidade ela está percebendo isso? Bom, como disse, a intenção é fazer com que as feridas e os golpes parem. Evocar essas maravilhas, esses sinais, os acontecimentos estranhos e que vão acontecer e que acontecem,
fora da maneira habitual, né? Tudo isso tem um valor simbólico, ou seja, é a capacidade de evocar a presença e a ação de Deus. Ou seja, mostrar que o poder de Deus vai além de fazer maravilhas. O autor quer mostrar que, como o faraó, todo aquele que não conhece Deus, ao final de tudo vai perceber que, de fato, não conhecer e nem querer conhecer o faz alvo da própria ignorância, que será usada contra ele para acentuar o poder de Deus. As tradições sobre as pragas, que são tão importantes para a cultura sapiencial de Israel, elas são um tema fundamental para a formação dos hebreus. Também é apresentado em outros textos bíblicos e aparece em outras tradições religiosas e literárias. Além do livro do Êxodo, nós encontramos em 2 salmos a apresentação desta luta pela libertação, caracterizada pelos golpes, pelos sinais que Deus realiza. O Salmo 104 talvez seja o que mais faz isso. É um salmo bem longo e é uma celebração da história. É um texto litúrgico que convida o povo a louvar o Senhor e invocar seu nome. Mas olha, vê como a didática do povo hebreu ela é potente. Porque isso era cantado nas celebrações. Anunciai suas obras entre os povos, meditai todas as suas maravilhas. Olha, isso é cotidiano. Isso é cotidiano. Quantas vezes nós não... eu vou aplicar na nossa vida. Nós vamos à celebração litúrgica no nosso fim de semana, nós vamos às nossas reuniões de oração e não tiramos alguns minutos dentro dessas celebrações, desses momentos de oração para anunciar as obras de Deus. O que aconteceu na minha vida, o que aconteceu na minha história, o que aconteceu na vida da minha família, e meditar nessas maravilhas. O povo de Israel fazia, e ele tomava, por exemplo, essas grandes maravilhas, esses grandes sinais feitos na história do seu povo. Eles cantavam indo. O Salmo 104 é este salmo. Este salmo que lembra o que acontece, né? E com certeza esse salmo incentivava as pessoas a olharem ao redor e perceber que aquilo que aconteceu no Egito, que aconteceu no deserto, está acontecendo hoje na minha vida. Perceber que ao redor de Deus, ao redor da celebração, perceber que Deus está agindo, que Deus está manifestando, que Deus revela os seus desígnios. É algo que o livro do Êxodo, ele faz de uma maneira transformadora. O Salmo 104, então, ele lista as grandes obras de Deus e dos patriarcas. No versículo 7 ao 15 do Salmo 104, a história de José. Ou seja, um homem que é vendido pelos próprios irmãos, é colocado no cárcere, trabalha como escravo, mas cresce. Confiando em Deus, ele se torna ferramenta de transformação, não só para si, mas para os egípcios. E aqui eu vou fazer um adendo: os egípcios não podem dizer que só foram castigados por Deus. Eles foram salvos por Deus, através do trabalho de José. A história de José, ela mostra que Deus tem um plano universal para a humanidade. Quer salvar os seus, e salvando os seus, quer salvar também toda a humanidade. Não só os da aliança, mas aqueles que fazem aliança com ele. O versículo 16 ao 23 mostra a morada de Israel no Egito. Por que os israelitas foram para lá? Para ajudarem os egípcios a crescer, a construir, para encontrarem dignidade nos seus trabalhos de pastor, de cultivadores. E o versículo 24, ele vai mostrar, 24 a 25, vai mostrar que no final de tudo isso, os egípcios se esqueceram. Se esqueceram dessa presença de Deus no seu povo, no meio do seu povo. E se voltaram e transformaram a dignidade daquele povo que foi enviado por Deus para lá para salvar, apenas como massa de manobra, apenas como engrenar peças de um grande motor para produzir o bem para uma minoria. Ou seja,
A libertação e os passos que vão ocorrer para a libertação são uma constante da história. Aconteceu com os patriarcas, aconteceu na história de José, acontece na história de Israel no Egito. E acontece na história de cada um de nós hoje. Essa é a grande lógica dos autores do livro do Êxodo. A ação essas ações, elas permeiam a vida deste povo em todos os tempos. Ou seja, a libertação e os passos para ela são uma constante na história da salvação. E eu não estou falando só dos hebreus, estou falando da humanidade. O versículo 26 do Salmo 104 começa com o relato da epopeia da libertação. E eu vou ler esse texto com vocês para que nós entendamos que o Êxodo não é um texto maravilhoso, não é um texto que foi escrito para contar prodígios e portentos e mostrar que Deus... Não, é para mostrar uma didática, uma maneira de educar. Uma maneira de educar que muitas vezes se serve da dureza do coração de uns para salvar o coração dos outros. Por quê? Porque Deus não pode obrigar você a acreditar nele. Mas ele pode usar essa sua descrença para aumentar a fé dos outros. É isso. Salmo 104, versículos 26 e 36. Mas Deus suscitou Moisés, servo, e Arão, seu escolhido. Ambos operaram entre eles prodígios e milagres na terra de Canaã. Mandou trevas e fez noite. Converteu a água em sangue, matando todos, porém, todos na terra. Converteu as águas em sangue, matando todos os peixes. Infestou a terra de rãs até os aposentos do rei. Uma palavra sua e vieram nuvens de moscas, mosquitos sobre o território. Em vez de chuva, mandou-lhes granizo. Devastou as vinhas, figueiras. Partiu-lhes as árvores do campo. Seu manto vieram os gafanhotos. A seu mando vieram os gafanhotos, lagartas queimaram em quantidade enorme, e que devoravam toda a erva sobre a terra, comeram os frutos de seus campos. Depois, matou os primogênitos do seu povo, primícias de sua virilidade. Ou seja, todos esses prodígios, todos esses portentos, eles foram sinais, foram avisos. Para quê? Para que vidas fossem poupadas. Mas elas não foram, por quê? Porque o coração duro não quis libertar o seu povo. As 7 maravilhas, as 7 sinais que esse salmo ele lista, elas coincidem e são apresentadas com o relato do Êxodo, mas não na mesma ordem, nem na mesma quantidade. Outro texto, o Salmo 77, apresenta de novo um relato de grandes obras, mas esse poema ele é montado de outra maneira. Aqui que eu acho que é muito interessante, porque a gente acha que o livro do Êxodo está paradinho lá, né? O segundo livro da Sagrada Escritura, não. Ele se espalha por toda a Sagrada Escritura, porque a didática é a mesma, sempre a mesma. Eu sempre digo isso, o maior profeta do povo, o maior profeta da Sagrada Escritura é o próprio povo. É na vida do povo que Deus se manifesta, e é nessa manifestação que ele ensina. Não se trata, no Salmo 77, de fato, uma simples celebração de acontecimentos históricos como é no Salmo 104. Pelo contrário, ele quer apresentar e ensinar lições de história e lições da história na história. E aqui entro naquilo que digo. E assim, mostrando para os senhores que não é lucubração da minha cabeça, mas é próprio do texto, é a didática do texto. Um salmo didático, sapiencial, um pequeno retrato da teologia da história. Olha, gente, foi uma matéria tão nova na teologia, mas o povo de Israel já tinha o seu grande tratado de teologia da história. E o que é a teologia da história que está inserida nesse pequeno tratado do Salmo 77? O que ela pretende? Ela pretende apresentar o sentido dos acontecimentos e apostar na história que ensina a viver. A história é mestra da vida, os acontecimentos do passado, enfim, devem ensinar algo para o presente e para o futuro. O início do Salmo, os versículos 1 e 2, já explicita
a temática desse salmo. E olha, gente, isso era cantado nas praças, isso era cantado nas sinagogas, isso era cantado nas reuniões. Salmo 77, versículos 1 e 2. Hino de Asaf. Escuta, meu povo, minha doutrina. As palavras de minha boca, presta atenção. Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças, desvendarei mistérios das origens. Este longo salmo, ele enumera as obras milagrosas de Deus. A partir do versículo 44, ele vai recordar esta epopeia da libertação, enfatizando as premissas, a atitude teimosa dos israelitas. Versículo 41 e 43, que continuamente tentaram o Senhor e não se lembram dos portentos que ele realiza no Egito. Então, do versículo 41 a o 43, é o próprio Israel. O salmo é dedicado a vocês, mas ele é para vocês também um puxão de orelha. Porque muitas coisas não deveriam acontecer, aconteceram por quê? Porque são a projeção de atitudes que vocês tomaram, atitudes erradas que vocês tomaram. Eu sempre digo, quando nós estamos passando por uma grande dificuldade na nossa vida, nós temos que entender não o que está acontecendo naquele momento, mas o que nos trouxe aqui. O que nos trouxe aqui? E isso é renovador, porque se conseguirmos superar aquele momento, nós estaremos imunes a ele, a não ser que a nossa ignorância, a nossa insensatez nos, como dizia Einstein, talvez motivado até por essa temática da reflexão, porque ele era um judeu, diferente do que muitos dizem, que ele era ateu. Não, ele não era ateu. Ele era um homem de fé, e ele usa algumas expressões dele, são fruto não da sua ciência, mas da sua fé. Uma delas é: a maior insanidade do ser humano é fazer a mesma coisa e querer que o resultado seja diferente. Exatamente o que o livro do Êxodo, o que o Salmo 104 e o Salmo 107 estão ensinando ao povo de Israel neste momento. Olhem o que aconteceu. Se vocês usarem essa mesma receita, o resultado será o mesmo. Se vocês mudarem a maneira de caminhar, vocês mudarão a maneira de chegar. Se vocês continuarem caminhando desse jeito, o local será o mesmo que outros chegaram. Salmo 77, do 44 ao 51, ele vai enumerar: quando converteu seus rios em sangue, a fim de impedi-los de beber suas águas, quando enviou moscas para os devorar, rãs que os infestaram, quando entregou suas colheitas aos pulgões, os gafanhotos, o fruto do seu trabalho, quando arrasou suas vinhas com granizo, suas figueiras com geada, quando extinguiu seu gado com saraivadas e seus rebanhos pelos raios, quando descarregou o ardor de sua cólera, a indignação, o furor, a tribulação, um esquadrão de anjos ou mesmo em ordem. Até mesmo o livro da sabedoria, ele vai usar da caminhada do capítulo 11 ao capítulo 19 do livro da sabedoria. Nós temos uma reflexão do autor sapiencial sobre os fatos passados, sobre o que aconteceu no Êxodo. Se pegarmos sabedoria 11, 4, 14, o milagre da água. E aí nós temos as rãs em sabedoria 16, 1, 4. Nós temos os gafanhotos em sabedoria 16, 5, 14. Nós temos a sarivada de pedras de granizo em sabedoria 16, 15 e 29. Nós temos a escuridão em sabedoria 17, 1, 18, 4. E essa foi uma reflexão deliciosa. Porque é uma reflexão que nós temos para o nosso dia de hoje. É uma reflexão que eu digo que ela é atemporal. Eu fiquei deveras, quando fiz a teologia, o professor de exegese nos mostrou o que era aquele texto de fato. Ele é absurdamente assustador. Assustador do ponto de vista de que como é que
essas pessoas escreveram assim, dessa maneira? Como? Vocês vão entender logo mais. Nós vemos também em Sabedoria 18:5 a morte dos primogênitos. Nós vemos a passagem do mar em Sabedoria 19:1-22. Todas essas apropriações que o livro da sabedoria, que o autor sapiencial faz da história da salvação, vêm reforçar aquilo que eu digo. É uma questão de aprendermos a ver os sinais dos tempos. É olhar para o que está acontecendo e entender como é que aquilo repercute na nossa vida. Para entender coisas que são muito simples, mas que têm uma repercussão muito forte, né? É olhar para a atitude que eu tomo, como é que eu absorvo certas coisas, como é que eu compreendo certas coisas, e entender a mim, entender os outros. Não é tanto para usar isso em benefício próprio contra os outros, mas é a favor da humanidade, porque refletir, caminhar e fazer um processo paulatino de introspecção na sua história faz com que você se torne uma pessoa melhor e melhore o ambiente onde que você está. Essa é a grande lógica do autor sapiencial, do autor do texto, do livro do Êxodo, do poeta que escreve os Salmos. Ele não tem outra didática a colocar senão a didática da reflexão, senão fazer aquilo que o faraó se negou a fazer, ou seja, olhar para dentro de si, olhar em torno a si e entender o que de fato acontece na nossa vida, na nossa cotidianidade. A obra sapiencial, que foi composta em Alexandria, no Egito, no primeiro século antes de Cristo, ela procura atualizar o antigo embate do Egito e Israel, mostrando a admirável e maravilhosa intervenção de Deus, que, em detrimento dos inimigos, se coloca a favor dos amigos. E aqui ele não está dizendo que Deus é contra os egípcios e a favor dos israelitas. Ele simplesmente está dizendo que cada um escolheu o lado que queria ficar. Se os egípcios tivessem escolhido reconhecer a Deus, tudo bem. Como disse o Salmo 77, no versículo 13:21, olha, vocês, se não ouvirem, estarão sujeitos aos mesmos sinais, aos mesmos prodígios e também à praga. E aí, vou fazer essa leitura de Sabedoria do 11 ao 18, em alguns textos que são muito próprios, marcando milagre da água. Como é que o autor sapiencial do livro da sabedoria, ele entende este acontecimento do livro do Êxodo? Como é que ele entende? Ele vai dizer que tanto os judeus quanto os egípcios sofreram isso. Só que a maneira com que Deus tratou um e tratou outros não foi determinada por Deus. Foi determinada pela atitude daqueles que não ouviram a Deus, não viram os sinais e nem os prodígios. Sabedoria 11, 4, 14. Tiveram sede, clamaram a voz, e o rochedo abrupto a água foi lhes dada. Ou seja, tanto os egípcios quanto os judeus passaram sede em algum momento na sua vida. Mas no momento em que os egípcios estavam com sede, o mar se tornou, o Nilo se tornou lama e sangue, enquanto a rocha brotou água para os hebreus. Quem decretou a punição foram os próprios egípcios. O pai queria corrigir e o filho simplesmente se negou a acolher a correção. E isso fez com que se tornasse severa a marca. As rãs é outro tema. Lemos em Sabedoria 16:1-4. Foram juntamente castigados pelas rãs, animais dessa espécie, atormentados por uma multidão de animais. Ou seja, onde eles iam buscar peixe, eles encontravam rãs. As rãs lhe davam nojo, Por outro lado, os israelitas também tiveram fome, passaram fome, mas qual foi a atitude
era contido. E os egípcios, com seus ungüentos, não conseguiram curar essa pessoa. Quanto mais passava remédio, mais doentes elas ficavam. Ou seja, enquanto o homem pode tratar por sua maldade e não pode fazer voltar à vida o espírito, Deus consegue trazer da morte. Ele consegue arrancar de dentro das portas, e o versículo 13 diz isso. Porque sois o Senhor da vida e da morte. Versículo 13 de Sabedoria 16 diz o seguinte, versículo 13, Sabedoria 16. Porque sois o Senhor da vida e da morte. Vós conduzis as portas dos Hades e de lá tirais. Enquanto o homem se pode matar por sua maldade, não pode trazer de volta o espírito uma vez saído, nem chamar de volta a alma que o Hades já recebeu. É muito profundo isso aqui. Isso aqui é uma reflexão profunda que deveria mudar a vida da humanidade. Deus é o único que pode dar e tirar a vida. E Ele só tira porque pode dar ela plenamente. O homem, quando tira a vida, tem que tomar consciência de que uma vida tirada não é devolvida. Então, se essa vida é tirada por maldade, por agressividade, saiba que pesa sobre quem tirou uma dívida que não pode ser paga. Um roubo que não pode ser devolvido. Isso é muito profundo. Tá? O homem não deve tirar a vida porque ele não tem poder de dar de volta. Essa é a grande reflexão que esse versículo 13 e 14 do capítulo 16 querem dizer. O capítulo 16 também vai falar da saraivada de pedras, de raios que Deus envia. Sabedoria 16, 15 e 29. E aí vai dizer que a natureza se revolta. A natureza está sobre as mãos de Deus. Escapar da mão de Deus é impossível. Os ímpios, eles querem se arrogar de que são soberanos, poderosos. O faraó mesmo estava lá no seu castelo, no seu palácio, e não acontecia nada com ele. Claro que acontecia. Porque a natureza, ela se enfurece e ela acaba atingindo até mesmo aqueles que estão atrás dos muros. O fogo destruiu os campos com violência, os raios, as tempestades, o granizo. E o que essas pessoas que moram atrás dos palácios, nas grandes fortalezas, vão comer? Enquanto é muito bonito, né? Se aqueles que se protegem os seus celeiros, protegem as suas casas, e raios e granizo destrói tudo isso. Enquanto isso, aqueles que são submissos ao Criador, Deus modera, Deus os toma, Deus os transforma. Tudo que foi destruído, né? Destruído pelo faraó, pelos raios na casa do faraó, não aconteceu. E aqui há algo muito bonito, né? O que não era destruído pelo fogo fundia-se ao simples calor de um raio de sol, para que se soubesse que é preciso antecipar-se ao sol para agradecer, que é preciso adorar antes do dia raiar. Então eu não vou para a vida, eu não vou para a minha profissão, eu não vou para a minha história de vida achando que eu sou dono dela, achando que eu sou eu sou autônomo. Não. Eu tenho que acordar, eu tenho que agradecer por mais um dia, eu tenho que me colocar diante de Deus e agradecer pelo sol que vai brilhar naquele dia. Porque até mesmo aquele sol que vai ajudar no meu trabalho pode me prejudicar no meu trabalho. Por quê? Porque eu não controlo aquele sol. Até a chuva que está chovendo naquele dia, ela veio para me ajudar, mas ela pode me atrapalhar. Então é necessário estar de bem e olhar com um olhar profundo. Agradecer por tudo que temos, por tudo que somos antes do sol raiar. Porque cada dia
traz dentro de si as suas próprias mazelas. Porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno. Deveria trazer ondas de água refrescantes, mas pode se derramar de uma maneira só que leva tudo e destrói tudo. E a água se torna suja e inútil. Isso é exatamente o que o versículo 29 de Sabedoria 16 diz. Porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno, que se derramará como água inútil. Ou seja, a minha confiança está na minha riqueza, está nos meus cargos, nas minhas posses. Não, isso tudo vai virar água inútil. Isso na hora que derrete é mais um desastre do que uma conquista. A escuridão. Esse é o texto mais profundo. Ele chega a ser até assustador de como é que uma leitura do livro do Êxodo, da caminhada do Êxodo, pode se transformar de um fato que aconteceu, de um dos sinais que aconteceu, se torna algo tão presente na história do homem enquanto natureza humana. O tema da escuridão, lendo aqui, medo. O medo. Sabedoria 17 é um tratado sobre o medo, sobre algumas esquizofrenias, algumas doenças muito próprias do nosso tempo. Isso aqui foi escrito, gente, por poetas, por homens que faziam reflexões sobre textos de salmos, sobre a sua história cotidiana. Sabedoria 17, 1 e 18, 4 é um verdadeiro tratado sobre psicologia. É um verdadeiro tratado de psicologia. Você que é psicólogo, leia, entenda aquilo que está ali, reflita isso. Eu vou ler o texto, ele é grande. Sim, ele é grande. Mas eu gostaria de... Eu vou aqui no texto, quem ler o texto que está aqui nas notas, preste atenção naquilo que eu marcar em vermelho. A compreensão disso, e depois se vocês forem procurar isso à luz da ciência, então se quiserem fazer uma leitura à luz da ciência do que está escrito no texto bíblico, será extremamente frutuoso para a vida. Versículo 1, capítulo 17. Sabedoria. Em verdade, grandes e impenetráveis são os juízos do Senhor. Por isso, as almas grosseiras caem no erro. Por terem acreditado que podiam oprimir a nação santa, os ímpios, prisioneiros das trevas encarcerados numa longa noite, jaziam encarcerados em suas casas, tentando escapar de vossas incessante vigilância, a consciência. O texto está falando da consciência. Aquele que faz o mal é vítima de um aprisionamento da reflexão das suas próprias atitudes. Depois de ter imaginado que, com seus secretos pecados, ficariam escondidos sob o sombrio véu do esquecimento, eles se viram dispersados como presa de um terrível espanto, amedrontados por suas alucinações. Ou seja, a pessoa que sofreu uma perseguição, um sofrimento, ela tem as suas cicatrizes para se lembrar, mas ela se acostuma às cicatrizes. Agora, a consciência de quem praticou mal, ela não se estanca. Ela atormenta, ela amedronta, ela causa alucinações. Quantas pessoas parece que vivem perseguidas por espectros, por fantasmas, os fantasmas do passado. O mesmo canto afastado em que as obrigações não punham abrigo e terror, ruídos aterradores ressoavam em torno deles, e taciturnos espectros lúgubres, de lúgubre aspecto lhes apareciam. Ou seja, é a praga da escuridão. O Egito foi coberto por uma escuridão. E as pessoas começavam a ver vultos, começavam a imaginar e escutar ruídos estranhos de coisas simples. O canto mais afastado faziam com que eles corressem para o abrigo com temor, com terror. Ruídos pareciam aterradores. Qualquer coisinha, uma folha que se mexe, um galho que bate. Nenhuma chama, por intensa que fosse, chegava a iluminar. A luz brilhante dos astros era imponente para iluminar esta noite sombria. Está falando da noite da alma, do medo.
mas aparecia-lhes de súbito nada mais que uma chama aterradora. Até mesmo a lâmpada que veio para iluminar causa medo para essas pessoas. Tinham medo e fugiam desta visão. Julgavam que aquela luz era uma aparição ainda mais terrível que a própria escuridão. E aí é muito interessante porque aqui ele vem falar: a arte dos mágicos se tornou ilusória. Essa sabedoria que eles pretendiam evidenciou-se vergonhosamente em uma falsidade. E aquilo que eu disse, hoje em dia tem pessoas que fazem e desfazem da vida das pessoas e da sua própria vida e depois vão para dentro de um consultório. E aí entram num círculo vicioso, que eu preciso sempre de uma palavra para me encorajar, e essa palavra, ela me encoraja, mas não me liberta. E ele vai falar disso, né? Esses mágicos, eles já estavam em banir almas doentes do terror de suas perturbações, mas, por fim, essas próprias pessoas acabavam se tornando vítimas dessas atormentações e causavam um ridículo temor. Mesmo quando nada mais grave os aterrorizava, a passagem do animal, o silbo de uma serpente, tiravam fora. Quer dizer, aqui ele está descrevendo a situação de pessoas que estão num grau de esquizofrenia, que tudo lhes causa medo. Recusavam até mesmo contemplar essa atmosfera pela qual se podia escapar, ou seja, eles não queriam nem olhar fora de casa. Gente, aqui está se tratando de algo muito contemporâneo nosso. Não vou ter a pachorra de desejos para os senhores, mas ele está falando da depressão. Pessoas que vivem no inferno interior. Porque a maldade condenava o seu próprio testemunho. É medrosa, sob o peso da consciência, supõe sempre o pior. Mesmo que eu estenda a mão, eu não confio na mão que está sendo entendida. E aí o versículo 11 e 12 são pura ciência. Se os senhores pegarem o que está sendo dito aqui, os senhores vão aplicar na vida dos senhores, das suas famílias, dos seus filhos, de pessoas que estão passando por dificuldade. Pois o temor não é outra coisa que a privação dos socorros trazidos pela reflexão. Pessoas que fazem sem pensar acabam sendo vítimas da sua própria insensatez. Versículo 12. Porque quanto menor for a sua alma, a esperança de um auxílio, tanto mais penosa a ignorância daquilo de que se tem medo. E aqui me faz lembrar a história do elefante que foi encontrado, preso na selva, morto. Encontraram só o seu esqueleto e a sua pata estava envolvida num pequeno cipó. A história é assim: o elefante foi aprisionado durante anos e anos num circo, amarrado por uma corrente numa de suas patas. Uma corrente, um grilhão forte que o prendia no chão. E ele foi solto no meio da natureza, foi libertado. Até que, um tempo depois, ele foi encontrado morto. E o que tinha matado esse elefante? A fome. Por quê? Porque ele enrolou um cipó na sua pata e ficou preso por um cipó. Não era um grilhão de ferro, mas ele tinha medo que o grilhão estivesse ali. E por tantos anos ele ter se convencido de que aquele grilhão era inquebrantável, quando ele se viu humilhado por um cipó, que diante da força que ele tem não é nada, ele ficou preso e morreu. Ou seja, quanto menor for na alma a esperança do auxílio, ou seja, a fé da cura, quanto mais penosa a ignorância daquilo que se tem medo. Às vezes pessoas passam séculos, anos e anos, décadas, sofrendo com problemas que são frutos de tomadas de decisões erradas, mas que seriam resolvidas com um simples pedido de perdão. A escuridão, as trevas, o medo. Sabedoria, capítulo 17 até 18:4. Temos isso aí dentro. Enquanto o mundo inteiro era iluminado por uma luz brilhante, sem obstáculos se entregava às suas ocupações, as pessoas com medo se
aterrorizam dentro de suas casas. Para os santos, aí ele vai dizer que existe uma maneira com que as pessoas que têm medo são tratadas diante de Deus e uma diferença das pessoas que têm medo e tentam se tratar a si próprias. Pelo contrário, vós desces uma coluna, e ele vai falar assim, que os egípcios caminharam pelo deserto atrás dos hebreus na plena escuridão. Serpentes, uivo de lobos, tudo isso causava medo para esses homens, para esses soldados que estavam correndo atrás do povo. Pelo contrário, o povo de Israel estava caminhando pelo deserto com uma nuvem de fumaça que fazia sombra para eles durante o dia e uma coluna de fogo que os iluminava à noite. Eles nem mereciam ser privados da luz, né? Então, essas trevas, elas acontecem na vida de todo mundo, tanto para os judeus quanto para os egípcios, só que os egípcios buscam a treva como segurança e os judeus correm em direção à luz. E aí, o último dado que nós temos é a morte dos primogênitos, ou seja, depois de todos os sinais, sabedoria faz uma reflexão, no capítulo 18, sabedoria vai fazer uma reflexão sobre a praga, sobre aquilo que de fato é um castigo. Depois de todos esses avisos que vão tocar externa e internamente a vida das pessoas, as suas seguranças, então, a praga, né, o que acontece, ela é tratada, mas é olhada dentro do livro Sabedoria de uma maneira mais ampla. Também tinham resolvido levar, ele vai lembrar que aquilo que aconteceu com os primogênitos do Egito já tinha sido decretado para os hebreus pelos próprios egípcios. E ele vai mostrar que isso acontece duas vezes. Como é que Moisés escapou? Como é que Moisés escapou? Como é que o libertador de Israel, do Êxodo, como é que ele escapou? Do que ele escapou? Como é que ele foi parar na casa do faraó? Porque todas as crianças, homens, foram condenados à morte. E a mãe e a irmã de Moisés colocaram ele num cesto de vime com um betume e colocaram no Nilo. E ele, pela mão de Deus, chegou às mãos da filha do faraó, que o adotou como filho. Então, a sabedoria vai fazer uma reflexão. Também tinham resolvido levar à morte os filhos dos santos. Ele está lembrando de Moisés. E se nós quisermos ir mais longe, vamos lembrar que Jesus se escapou também de uma carnificina. O Herodes, por isso que eu digo que serve para judeus e para egípcios, isso numa personificação, Herodes mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. E Jesus escapou para o Egito. Mas um deles foi exposto e salvo. Moisés. Moisés e Jesus passam pela mesma situação aqui. Decretaram as suas mortes. E para puni-los fizestes perecer uma multidão de filhos, e todos juntos vós aniquilastes nas profundezas das águas. E aqui, gente, é a coisa mais extraordinária da aflição de Israel. As atitudes do faraó decretaram verdadeiramente uma derrocada do Egito. Por quê? Porque se os primogênitos dos filhos dos egípcios morreram naquela noite tenebrosa em que o anjo da morte passou, esses seriam os sucessores. Mas, atrás dos hebreus, foram a fina flor do Egito. Os soldados, as lideranças, aqueles que, imagine, tiveram seus filhos tirados dos seus leitos naquela noite. Eles foram atrás. E aí a derrocada é plena. Por quê? Porque eles morreram no mar. É bonito que o versículo 6 vai dizer exatamente aquilo. Esta mesma noite tinha sido conhecida antemão por vossos pais, para que, conhecendo bem em que juramentos confiavam, ficaram cheios de coragem. Ou seja, o próprio povo poderia ter pensado de Deus: olha, Deus, por que você fez isso com os egípcios? Mas lembrar que Deus não estava fazendo nada em que os egípcios não fossem mestres anteriormente. Quem ensinou isso foi eles. Quem ensinou essa tática como tática de convencimento foram os egípcios. Assim, o vosso povo esperava tanto a salvação dos justos e a perdição dos ímpios.
porque eles experimentaram aquilo antes. Por isso, os santos filhos dos justos ofereciam secretamente um sacrifício, porque eles viram que todo o Egito foi destronado. Tanto os sucessores como os atuais dominadores. Então, o Egito, depois da partida dos israelitas, deveria que repensar a sua maneira de ser, reestruturar a sua vida e refletir. E aí, aquilo que era desgraça vai se reverter em bênção. Se os nossos pais pagaram pela sua insensatez de não conhecer a Deus, a geração que vem depois tem que aprender com os erros. E aí é muito interessante que o Sabedoria 19 é a passagem do mar. Entende-se que quem passa por essa experiência, seja ele egípcio, seja ele judeu, tem que fazer uma quebra de paradigma na sua vida. Tanto aqueles que ficam no Egito, se reconstruindo de todos os sinais e pragas, da violência com que a ignorância e insensatez do faraó os causou, tanto aqueles que passaram pelo mar, eles têm que fazer uma mudança de atitude diante da sua realidade. Por quê? Porque, senão, a história se repete. E o simples fato dessa história estar sendo refletida em Sabedoria 19 está mostrando algo. É uma grande receita de perversidade que se perpetua. As pessoas não aprendem com seus erros. É Deus gritando, é Deus falando ao faraó, a primeira vez, eu sou o Senhor. Eu quero que você liberte meus filhos. E quando ele me fala, quando ele libertar, ele não está falando de libertar somente os egípcios, os hebreus, mas é libertar os egípcios. Porque os egípcios estão presos estruturalmente nisso. Essa é outra reflexão que a gente tem que fazer. Passar o Mar Vermelho. O tormento, o castigo, ele leva a vida. De um lado, ficam mortos à margem aqueles que não creram, que caminharam nas trevas, que fizeram opções de dizer, eu não conheço, não quero conhecer, tenho raiva de quem conhece. E do outro lado está aquele que estava, que entende que até mesmo a natureza se modifica para salvar aquele que crê. Porque o mar se abriu, terra seca surgiu no meio da água. Essa é a ação portentosa de Deus. Enfim, os castigos não surpreendem os pecadores, sem que fossem antes advertidos pela sua violência. Versículos 12, Sabedoria 19. Talvez uma palavra a lapidar. Nenhum castigo acontece a homem algum. A homem algum. Nenhum sofrimento recai sobre homem algum. Nenhuma tormenta recai sobre homem algum. Nenhuma catástrofe, nenhum desastre vem sem avisos anteriores. Ou seja, tudo o que acontece na nossa vida é o grande ensinamento da livro de sabedoria, inspirado no Êxodo, nos patriarcas, em toda a história do Gênesis. Quem perde a sua origem, quem para de compreender como é que chegou aqui, não tem força para caminhar para a sua verdadeira meta. É uma série original de reflexões que eu quis partilhar com os senhores porque ela é muito transformadora. São comparações do contrapassos e dos passos que a humanidade dá dentro do livro do Êxodo, na reflexão do livro do Êxodo. As 7 maravilhas listadas, elas correspondem às presentes no livro do Êxodo, em quantidade, mas não em quantidade nem em ordem. Mas isso não importa. Mas o que cada uma delas verdadeiramente representa na vida de um judeu ou de um egípcio, ou seja, de um crente ou de um descrente, é a mesma. Ou seja, Deus ele se manifesta para trazer o bem, para trazer a libertação, para trazer uma transformação. Cabe a mim decidir de que lado do Mar Vermelho eu quero ficar. Morto na praia ou na Terra Prometida. O gênero literário e o ambiente em que isso aconteceu também é importante. Por quê? Porque quando esse texto foi escrito, o livro do Êxodo foi escrito, o povo de Israel não está muito bem, não está vivendo muito bem. Nós podemos ver isso porque o próprio Salmo 77 ele vai lembrar: meu povo, dê-me ouvidos aos meus ensinamentos,
A palavra hebraica traduzida no português é ensino, ensinamento. Que é também a palavra que é usada para a Torá. Ou seja, olhem para a história, entendam a história e vejam que esses fatos, eles querem ensinar algo. Aos narradores eles já ensinaram, eles já aprenderam com seus erros, agora eles querem passar para que os outros não passem por isso. A melhor tradução desses termos são lições. As pragas, as maravilhas, as pragas do Egito são lições. Lições de quê? Vamos lá. De onde a gente esperou que viesse o nosso auxílio, ou seja, nós temos abundância de peixes no nosso rio, então mesmo que falte os campos, né? Porque elas vêm numa sequência, são as confianças do povo do Egito que vão caindo. Confia nos seus campos, confia nos seus animais, confia no seu rio, confia nos seus prédios, confia nos seus exércitos, e tudo isso, passo a passo, diante da sua história, vai fazendo o quê? Vai sendo desmontada. E aí fica no final o quê? O povo de Israel tem a sua sucessão. O livro dos números vai começar, o livro dos números, fazendo uma contagem daqueles que passaram o Mar Vermelho. E o que sobrou para contar no Egito? Nada. Tanto os primogênitos morreram naquela noite da saída, quanto os atuais governantes do Egito morreram à margem do Mar Vermelho, afogados na sua ignomínia. Essa grande realidade que a história da salvação quer fazer nessa reflexão. Então, essa grande introdução que eu estou fazendo hoje, ela serve para isso, para a gente entender do que está se falando. Não são de gafanhotos, não são de rãs, não são de chuva de granizo. Isso acontece em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer estágio. Não é das nossas atribulações, das nossas trevas interiores, das nossas depressões. É da nossa insensatez. Nós temos, o nosso maior inimigo é a nossa insensatez. Né? Os fatos, eles são contados para mostrar que Deus não precisa fazer muita coisa para nos ensinar o caminho certo. Ele simplesmente tem que falar qual é o caminho certo. Mas nós temos que ensinar a nós qual é o caminho certo. Senão, por mais que nós tenhamos placas dizendo não beba, não fume, não se drogue, não ande em alta velocidade, tenha respeito pelos outros, cuide da natureza, cuide da sua casa, diga bom dia para quem você encontrar no caminho. Todas essas coisas, elas podem gerar sinais que levam à salvação e sinais que levam à perdição. Mas as placas estão tanto para os egípcios quanto para os hebreus. Qual o valor dessas lições? A tradição, ela marcou essa transição radical da história para a celebração do evento. Ou seja, aquela história que foi sofrida, que foi vivida, ela se torna uma celebração, porque as feridas, as marcas, as cicatrizes daquela caminhada, elas ensinam como dar os próximos passos com mais tranquilidade, né? E aí a gente entende que estamos diante de textos literários de natureza litúrgica que eram feitos para as pessoas irem para a sinagoga, para o templo e santificarem o seu tempo, as suas reflexões cotidianas. Mas muitas vezes foram tentadas explicações científicas para desvirtuar isso. Então, pessoas que não entendem que isso está ensinando coisas muito maiores que gafanhotos, que tempestades, que granizo, que águas que se tornam sangue, que morte de um dizimar, né? Quando elas não conseguem ver isso, elas querem jogar esses textos no descrédito. E aí existem explicações científicas para esses três cenários, esses três episódios. A primeira delas é a explicação cósmica, né? Que levanta a hipótese da passagem de um cometa que teria tocado a Terra, né? A sua passagem teria causado a queda de meteoritos, né? Confundindo-se com granizos, com cinzas, produziram uma espécie de escuridão, uma poeira vermelha que teria colorido o Nilo, consequentemente o terremoto teria causado outros desastres. Bom, essa explicação ela é insuficiente, ela é hipotética, é inútil para entender o livro do Êxodo, porque o livro do Êxodo não está falando dessas coisas. O foco é o ensinamento de Deus, o egípcio e o hebreu, quem não crê, quem crê. Como é que os sinais são apresentados para um e para outro?
e como é que os sinais são interpretados. Uns morrem na praia e outros vão para a Terra Prometida. Segunda hipótese, a segunda explicação ela é geológica. Foi identificada por vulcanólogos numa grande erupção do vulcão Santorino na ilha entre a Grécia e Creta, que ocorreu em 1447 a.C. Alguns estudiosos de paleontologia pensaram que poderiam explicar todos os episódios com esta erupção vulcânica. Também essa explicação é insuficiente, né? De Santorini até onde isso teria sido apresentado não é uma coisa viável. E a terceira explicação ela é do tipo naturalística, ela é mais genérica, né? E mais difundida, que esses fenômenos, de um ponto de vista natural, são em parte também se consegue. Às vezes acontece um Nilo a carregar de espécies de micro-organismos que tornam a água vermelha, como sangue. Uma inundação mais abundante pode deixar muitos pântanos nas margens do Nilo e aí cria rãs, mosquitos, né? E essas rãs e mosquitos elas passam a levar doenças que causam a morte ao gado. Uma tempestade de granizo fora de época é um fato extraordinário, mas não é impossível. A invasão de gafanhotos é um fenômeno terrível que, infelizmente, é algo que ocorre no Oriente, né? O vento do deserto, muito forte, que levanta a areia e faz a luz do sol se escurecer, ela de fato é algo que ainda ocorre, né? Uma tempestade de areia. Mas, assim, por mais que os estudiosos eles se esforcem para explicar esses fenômenos naturalmente, simplesmente vão confirmar a possibilidade. Uma leitura correta, profunda do texto bíblico não deve levar isso em conta. Por quê? Porque não é esse o foco do texto, né? O autor bíblico não estava contando história de rã, nem de gafanhoto, nem de tempestade de granizo. Ele quer que o homem faça uma reflexão sobre as suas atitudes. Porque para cada uma daquelas lá, os senhores vão ver que existe uma perda. Uma perda. A confiança das pessoas está no gado, está no rio, está nas suas fortalezas, está nos seus celeiros. E tudo isso é tirado dessas pessoas. A sua confiança está em recomeçar a sua vida. E aí seu filho, em ter uma sucessão, ter sucesso na vida, então seu filho é retirado. E aí ela luta com todas as forças para conseguir ter tudo de novo. E ela persegue aquela pessoa que ela julga ser a fonte da sua perda. E aí ela perde tudo. Ela perde até a sua chance de recomeçar. Ela morre na praia. Então, essa de fato, gente, é a grande dinâmica do livro do Êxodo que nós vamos tratar, capítulo 7 e o capítulo 11. De qualquer forma, essa reconstrução que é motivada, ela é fruto de relatos, tanto da escola javista quanto da escola eloísta, e que no Templo de Salomão foram pensados, refletidos. Os detalhes foram sendo moldados para que essa história se apresentasse. Então, Êxodo 7 a 11 é uma interpretação teológica da história do povo de Israel, da caminhada do povo de Israel, das opções que cada homem e cada mulher tem que fazer para se libertar. Aplica-se na nossa vida como um grande chamado a gente parar todos os dias e refletir. Como é que foi o dia de hoje? Por onde eu passei hoje? Qual foi o sinal que Deus me deu? Como é que eu fico longe da praga? Então, essa é a grande realidade. Então, para finalizar, a composição literária, de fato, ela é muito variada. Por volta do exílio, no ano 550, a escola javista eloísta tinha esse texto, né? Nesse difícil trabalho, o editor ele não é inocente. Ele compôs muitos fatos e elementos, mas que tem uma organicidade, tem um passo a passo do que vem se perdendo até chegar, de fato, ao ápice. O ápice nada mais é que a passagem do Mar Vermelho. Para cá, derrotados, desolados,
e até mesmo mortos, todos aqueles que não conhecem a Deus, não querem conhecer e têm raiva de quem conhece. E do lado de lá, quem optou por Deus. Sofreram as mesmas coisas? Sofreram. Mas para eles foi uma educação que lhes levou à libertação. Para esses foi sofrimento, males que os levaram à morte. Então, gente boa, essa é a introdução do livro do Êxodo, no nosso estudo do povo de Israel em busca da libertação. Ou seja, a intenção profunda do narrador é apresentar uma paródia do faraó como aquele que, achando mais poderoso que Deus, se tornou marionete nas mãos de Deus. Ele se irrita com Deus, mas Deus está fazendo dele um ponto de partida para salvar os outros. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.